Nós vamos ancorar a nossa mensagem em dois textos do Evangelho segundo São Mateus e do Evangelho segundo São Lucas. Então eu vou dar as duas citações, os irmãos localizem, em Mateus capítulo 21, versículo 18 a 20, e em Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9. Leio em Mateus, primeiramente. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, Jesus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Agora em Lucas, capítulo 13, versículo 6. É a famosa parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amado Deus, eis aqui a tua palavra e eis-nos aqui. Nós dependemos dela e do teu Espírito Santo, para que o teu projeto de vida se cumpra em nós. Ajuda-nos nesta noite, Senhor. Dá-nos a mente de Cristo, uma mente submissa ao teu Espírito Santo. Dá-nos uma alma que bebe da luz da tua palavra, e que nesta luz sejamos transformados. Senhor, repreendemos todo mal, toda distração, repreendemos todo ataque maligno contra a mente dos teus filhos amados, que neste momento nós estejamos inteiramente disponíveis nas tuas mãos para aprendermos de ti, tu que és manso e humilde de coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, os dois textos que lemos, terminando aqui com esta parábola da figueira estéril, os dois textos têm como objetivo mostrar que Deus nos criou para sermos produtivos. A figueira é uma figura do povo de Deus, é uma figura de Israel. Quando Deus levantou este povo, Deus tinha um projeto de frutificação, de produtividade.
Disse um sábio, um grande líder do século XX, ele dizia que ser humano é ser produtivo. Então, se alguém é humano, este alguém é produtivo. A palavra de Deus cita no livro de Gênesis uma experiência de Isaque na terra dos filisteus. E havia grande fome na terra. E Deus falou com Isaque: não desça ao Egito para comer da fartura do Egito. Deus disse a ele que ele deveria permanecer na terra. E ele então peregrinava na terra dos filisteus. E a Bíblia diz no capítulo 26 que semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. Isso aqui é um exemplo de frutificação que nasce da bênção de Deus. Você que conhece Jesus, você sabe qual é a diferença entre trabalhar com a bênção de Deus e trabalhar sem a bênção de Deus. Os discípulos, certa feita, estavam pescando no mar da Galileia e haviam trabalhado uma noite inteira e nada haviam pego. E Jesus então apareceu ali nas margens do lago de Genezaré e disse: atirem a rede para a direita. E Pedro então ainda falou: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas sob a tua palavra, porque o Senhor falou, eu farei. E ele atirou a rede, e a rede veio cheia de grandes peixes. Amém? Então, Deus nos criou para frutificar. Nós fomos criados à imagem de um Deus que é um trabalhador. Certa vez Jesus e os discípulos foram questionados porque estavam fazendo alguma coisa no sábado, né? E a tradição judaica impedia que se fizesse algum trabalho no sábado. E Jesus então deu uma resposta. Ele disse: meu Pai até hoje trabalha, e eu trabalho também. Amém? Você sabe qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é cuidar das nossas vidas. Ele esteve cuidando de nós como criaturas. Deus zela pelas criaturas dele. Amém? E Deus trabalha também na nossa vida como filhos. Depois que nós nos convertemos, Deus continua trabalhando na nossa vida. Mas agora não como criaturas somente, mas como filhos. Quantos aqui sabem que filhos dão trabalho? Não é? Eles não trabalham, mas eles dão trabalho. E parte do nosso ministério como pais e como mães é cuidar dos filhos. Usando este paralelo, quantos aqui sabem que nós damos trabalho
para Deus. Alguns bem mais do que outros, né? Mas nós somos trabalhosos. Quando criaturas, somos trabalhosos. Quando filhos, continuamos dando trabalho para Deus. E Deus continua trabalhando em nossa vida. Quando é que Deus vai terminar o trabalho? Você tem essa resposta? Deus vai trabalhar em nossa vida sempre, meus irmãos. Eu creio que alguém pensaria assim, até a morte. Mas não. A vida e não a morte é a natureza da nossa existência. Então não coloque um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. A vida continuará após a cessação de nossas funções físicas aqui nesta terra. Então nós temos um Deus trabalhador. E Ele deseja, através da aliança que firmou conosco, através de seu Filho Jesus, que nós também possamos trabalhar, frutificar. Então, esta ideia de sermos frutíferos, que aparece este apelo muito forte nas duas passagens que lemos, esta ideia de sermos frutíferos nos remete diretamente para a ideia de trabalho. Então, nós não podemos realizar a nossa vocação como filhos de Deus aqui sem trabalhar. Alguns podem estar pensando, mas o pastor vai nos dar uma mensagem chata sobre trabalho, né? Porque muitos de nós têm uma visão. O que fazemos na igreja, o que fazemos para Deus é sagrado, mas o que fazemos no trabalho é secular, é profano. E esta ideia, ela já veio desde o século IV. Quando começou a se desenvolver o monaquismo, o monasticismo, havia uma grande procura pela vida religiosa. Então, estabeleceu-se uma separação entre aquilo que era a vida religiosa e fora dos mosteiros, das catedrais, a vida profana, a vida que estava fora dos templos, fora dos monastérios. Então aí os seres humanos começaram a desenvolver uma ideia de que o trabalho era um castigo, uma maldição de Deus. Existem dois pontos de vistas diferentes na história a respeito do trabalho. Duas perspectivas diferentes e antagônicas, e eu quero colocá-las para vocês. Primeiro é o pensamento greco-romano. O pensamento greco-romano coloca o trabalho numa posição de desdém e exalta o lazer. Quantos têm notado a ênfase monumental, quase que idólatra, ao esporte, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo? Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. Eu sou um brasileiro um pouco diferente. Esse dia teve jogo, eu esqueci do jogo, eu vim fazer a minha rotina normal. Eu vim para a igreja, estava fazendo a minha devocional e estava me perguntando assim, por que a rua está tão vazia?
não encontrei ninguém aqui, não havia uma viva alma. Olhei para a quadra e falei, onde estão os carros? Onde que está o Plantier, a Marisa? Subi para a minha sala e estava orando, lendo a Bíblia. E aí, a hora que foi lá pelas 9h, comecei a escutar os rojões, né? Acho que é a hora que o Brasil entrou em campo. Aí que me caiu a ficha, né? Ainda saí, fui ver se tinha alguma coisa aberta que eu precisava comprar. Todo o comércio fechado. Mas que gostoso andar pela cidade. Parecia que todos haviam sido arrebatados e só eu havia ficado por aqui. Então, eu não sei que tipo de brasileiro eu sou, mas não tenho nenhuma idolatria por essas coisas. Os meus netos sempre estão querendo saber para que time que eu torço. E um pastor não mente, né? Eu não torço para time algum, não é? Então, a visão greco-romana sobre o trabalho quase que idolatra o lazer, o ócio, né? Os gregos eram especialistas nisso. Agora, existe uma visão judaico-cristã que mostra o seguinte: trabalho é vocação e bênção de Deus. Amém? E trabalho é fonte de satisfação, de autorrealização. Agora, normalmente, as pessoas aderem à visão ou à cosmovisão greco-romana. Por exemplo, as pessoas exaltam o valor da sexta-feira, mas as pessoas se sentem amaldiçoadas pela segunda-feira. Não é verdade? Existem músicas até que se canta sobre isso. Então, as pessoas que estão cantando isso estão sendo motivadas por uma visão diferente da visão da Bíblia. Irmãos, Deus nos salvou, Ele perdoou os nossos pecados através de Jesus Cristo. Ele amorosamente nos levou ao arrependimento e à fé cristã, para nos transformar, não em amantes dos esportes e idólatras de times de futebol, mas para nos tornarmos adoradores de Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Deus não faria uma obra tão monumental, que custaria tão caro a vida de seu próprio Filho, para dissiparmos o nosso tempo, a nossa vida, as energias da nossa alma com as coisas deste mundo. Não tenho nada contra aqueles que torcem para times de futebol. Eu não sou um exemplo a ser seguido nessa área, porque eu sou indiferente com relação a isso. Eu sou impassível. Para mim, não importa se o Corinthians ou o Palmeiras ganhar, não é? Mas para muitos importa. Muitos têm uma perda do seu desejo de adorar a Deus ou até de vir à igreja se o seu time de futebol perder. Qual é a cosmovisão que está por trás disso? É a cosmovisão greco-romana. E que isso já vem de longa data. Qual é o problema, a consequência disso? Eu vou lhes dizer. Com a reforma protestante, os reformadores da igreja
recuperaram a visão judaico-cristã a respeito do trabalho. E daí? E daí existe uma consequência sociológica e história. Um século não havia passado ainda, e a Europa, você poderia traçar uma linha na Europa. Os países do norte, países protestantes, prosperando, porque interpretavam o trabalho como vocação e bênção de Deus. E os países do sul da Europa, com graves problemas sociais, econômicos e etc. Por quê? Porque a religião deles ensinava que o trabalho era uma maldição, uma consequência da queda, um castigo de Deus. Agora, ao olharmos para a Bíblia, no livro de Jó, capítulo 5, versículo 7, há uma afirmação muito importante. Deus diz que o homem nasceu para o trabalho. Deus nos criou para isso. Se nós olharmos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que o trabalho funcionava como uma forma de adoração. Foi dado ao homem a autoridade para cuidar das criaturas de Deus, expandir o domínio de Deus sobre a terra. Amém? Os teólogos chamam esta autoridade que o ser humano recebeu lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, os teólogos chamam de mandato cultural. Resumindo, Deus nos mandou nos multiplicarmos, enchermos a terra. No capítulo 2 de Gênesis, Deus mandou Adão e Eva darem nomes às criaturas. A primeira nomenclatura das criaturas de Deus não foi feita por Carlos Linneu, foi feita por Adão, lá no Jardim do Éden. Amém? Então, o trabalho era um ato de adoração a Deus. Aí você perguntaria, mas Adão e Eva caíram no pecado. Mas mesmo na queda, o mandato cultural não foi anulado. Depois, com a vinda de Jesus Cristo, este mandato cultural foi renovado, foi redimido e foi aperfeiçoado. Agora, honestamente, não é isso que eu tenho observado na vida dos cristãos. Como pastor, eu ouço as pessoas, oro pelas pessoas, e muitos evangélicos ainda pensam da velha maneira greco-romana a respeito do trabalho. Não vê o trabalho como uma forma de adoração a Deus. E eu tenho, então, uma péssima notícia para estes, né? E essa péssima notícia está no livro de Isaías, no capítulo 65, que fala do novos céus e nova terra. O livro do profeta Isaías fala muito do milênio, fala muito da vida vindoura. E Isaías 65 diz, então, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore,
e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos, não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém? Então, aquele estado de graça que tinha Adão e Eva antes do pecado, será restaurada. Agora, o que o texto diz claramente, que nós não ficaremos no céu desfrutando como um lugar monótono. Que nem muitos anos atrás, a filhinha de um pastor amigo meu se encheu de coragem, chegou para o pai pastor e disse: pai, eu não quero mais ir para o céu. Você imaginou uma filha de pastor falar isso? Mas por que não quer? Lá é um lugar tão chato, o que eu vou ficar fazendo lá, né? No céu? Ela tinha uma ideia errada do céu. Eu acho que andar com Deus é uma aventura extraordinária. Amém? Nós teremos muita coisa para fazer no céu, na Nova Jerusalém celestial, para onde o Senhor está nos levando. Então, os profetas interpretaram e pregaram sobre o trabalho, que o trabalho fazia parte do galardão divino, e que não era, então, um castigo. Mas a maior parte dos cristãos não tem a visão correta a respeito do trabalho. Por exemplo, você já pensou que através do seu trabalho você pode estar adorando a Deus? Já parou para pensar nisso? Que o propósito de Deus para a sua vida é esse? Que nós não podemos ter duas vidas, uma dentro da igreja e outra no nosso trabalho profissional. Isso seria falta de integridade. Integridade é a qualidade de um ser humano que é completo, ele é indivíduo. Ele não é uma expressão esquizofrênica que tem diversas personalidades diferentes, uma para dentro da igreja, outra para dentro do lar, outra para o local do trabalho, outra para o local do lazer. Nós, diante de Deus, somos uma só pessoa. Amém? E olhando para o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, para aquilo que os teólogos chamam de mandato cultural, o nosso trabalho, como foi o trabalho de Adão, o nosso trabalho envolve a manifestação do reino de Deus aqui no mundo. Então, a tua profissão, assim como a minha, ela tem que ser interpretada como uma bênção e ela precisa refletir na terra os valores do reino de Deus. Amém? Não existe diferença aos olhos de Deus entre trabalho bom e trabalho ruim, desde que seja trabalho honesto. Os romanos, por exemplo, o famoso sábio romano Cícero, ele referia-se a certas profissões, como a profissão do artesão, o carpinteiro. Veja só, Jesus era carpinteiro. Mas Cícero se referia a essas profissões com a palavra latina sordide, quer dizer, profissões Os romanos, os
greco-romanos estavam equivocados. Do ponto de vista de Deus, não existe trabalho sórdido, se ele for feito por alguém nascida de Cristo, e se essa pessoa estiver trabalhando honestamente. Nosso trabalho está relacionado à nossa espiritualidade, mais do que a nossa frequência à igreja. Por exemplo, os trabalhos da igreja, nós frequentamos no domingo, na quinta-feira temos culto de estudo bíblico, temos às terças-feiras a reunião das células, mas durante toda a semana você tem trabalho. Você trabalha cedo, à tarde, alguns trabalham até mesmo à noite. E agora, como fica a nossa espiritualidade? Somos espirituais somente dentro da igreja e no nosso trabalho. Nós temos que resgatar o mandato cultural que foi dado a Adão e que foi redimido para nós através de Jesus Cristo. Nós somos, então, parceiros de Deus, administradores de uma tarefa que nos foi confiada por Deus. Amém? Então nós precisamos executar esta tarefa com dignidade, com responsabilidade. Quem sabe que Deus nos dê graça para executarmos esta tarefa com alegria. Por quê? Porque esta tarefa que Deus deu para você, deu-a para a glória do seu nome e para o bem deste mundo. Você já parou para pensar um pouquinho que o seu trabalho é uma bênção para o mundo? Pense um pouquinho aqui comigo, por favor. Você já imaginou se todos os médicos do Brasil resolvessem parar como os caminhoneiros pararam? O que aconteceria? Você já pensou se todos os professores do Brasil resolvessem parar e ficar um tempo sem lecionar? Se os dentistas resolvessem fazer isso, se os juízes resolvessem fazer isso, agora vamos citar outras profissões que às vezes erroneamente não consideramos tão nobres. Mas imagine se os encanadores resolvessem parar. Quantos aqui já tiveram um vazamento em casa? Um cano arrebentou. E você já imaginou se os encanadores estivessem em greve por um mês? Você ia ter que vender o seu carro para pagar a Sabesp, não é? Enfim, o trabalho, se você olhar reducionistamente do teu ponto de vista, pode não significar muito. Mas nós estamos sendo parceiros de Deus na administração da sua criação, da própria sociedade. Podemos estar imprimindo as marcas do caráter de Deus naquilo que nós fazemos. Existem profissionais que trabalham com a beleza, estão igualmente imprimindo as marcas de Deus neste mundo. Por exemplo, se uma pessoa trabalha com jardinagem, paisagismo, arquitetura, coisas assim, eles estão trabalhando com o belo, para tornar este mundo mais bonito, menos sombrio. Aqueles que trabalham na área de saúde estão trabalhando para minimizar a dor, o sofrimento que faz parte da vida humana.
Quantos aqui já tiveram uma dor de dentes daquela de lascar? Imagina, se não tivesse dentistas, se os dentistas estivessem de greve, se eles resolvessem não trabalhar, o que você faria? Então, meus irmãos, nós temos que interpretar o trabalho que cada um está edificando, está prestando esse trabalho para a glória de Deus. Até mesmo aquele que não sabe que está fazendo isso, todavia está fazendo para a glória de Deus. Por exemplo, você vai numa loja e você vai comprar alguma coisa, a pessoa te presta um serviço. Você deveria agradecer a Deus por aquele serviço que está sendo prestado. Amém? Porque Deus soberanamente está por trás de todas estas relações. Então eu queria fazer algumas perguntas. Como o seu trabalho pode glorificar a Deus? Isso quer dizer, dar expressão a Deus neste mundo. Quantos aqui já encontraram uma pessoa que foi te servir e que aquela pessoa estava carrancuda e achando que estava fazendo um grande favor para você? Essa pessoa não estava trabalhando para a glória de Deus. Segunda pergunta. Como você pode expressar os valores do reino de Deus através do seu trabalho? Terceira pergunta. Estou lançando essas perguntas para estimular a sua reflexão. Que impacto a tua profissão está trazendo para este mundo? Ou será que a sua profissão ela é espiritualmente, moralmente e eticamente neutra e que não traz impacto nenhum? Ou será que a sua profissão é algo de que você deveria se envergonhar? Mais uma pergunta. Quando você termina o seu trabalho, você pode dizer que está feliz ou não? Ou você é que nem aquele que está cantando, está louvando a sexta-feira e amaldiçoando a sua segunda-feira? Enfim, o pensamento judaico-cristão quer saber o seguinte: você trabalha para ser produtivo? Eu vou lhe dizer uma grande verdade: ninguém pode ficar satisfeito se não sentir que o seu trabalho produz alguma coisa. Por exemplo, você ganhar alguma coisa que não mereceu, não fez jus, e, se não me engano, tem na Bíblia essa expressão, né? É o pão da vergonha. Deus não nos criou para isso. Por exemplo, esse fenômeno que acontece no Brasil, milhares de pessoas estão comendo o pão da vergonha. Eu contei para vocês o que li na revista Veja, essa é a fonte bibliográfica, de que o nosso governo em Brasília tem 20 vezes mais funcionários do que a Casa Branca nos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, a potência hegemônica e a maior economia do mundo.
Então, existem milhares de pessoas comendo a cada dia o pão da vergonha. Quer dizer, a pessoa está recebendo um salário por um serviço que ela não prestou. Deus não nos criou para isto. A Bíblia diz que o homem foi criado para o trabalho. Até o final do século XX, até o final do século XIX, não havia nada no mundo a respeito de previdência social e aposentadoria. Isso é uma coisa muito recente. Na verdade, foi o chanceler da Alemanha, Bismarck, que introduziu na Alemanha a ideia da previdência, da aposentadoria, com 65 anos. Naquela época, a expectativa de vida na Alemanha era de 55 anos. E poucas pessoas se aposentavam, porque haviam muitas guerras. Estes homens, muitos morriam nas guerras. Muito diferente da situação de hoje, em que a medicina poupa da morte um grande número de pessoas e que chegam, então, prematuramente na sua aposentadoria. E daí o que é aposentadoria? É o lazer da terceira idade, esta visão greco-romana. Finalmente, estamos livres do trabalho, mas o trabalho era um ministério. Existem duas linhas na nossa vida. A linha mais importante é a linha do propósito. E existe a linha da vida, o tempo que vai se passando na nossa vida. Se a linha do propósito desaparece, a linha da vida logo, logo vai se exaurir. Quantos estão prestando atenção nisso? Nós temos aqui na igreja muitas pessoas já aposentadas e outros que estão perto da aposentadoria. Eu quero dizer uma coisa muito séria. E Deus nos conceda a graça para orarmos pelos idosos. Por quê? A população brasileira está cada vez mais idosa. Então, você me ouça com atenção. Se a linha do propósito, do sonho de Deus para a sua vida, se esgotar com a aposentadoria, a sua aposentadoria vai ser antes uma sentença de morte do que uma oportunidade de lazer e de desfrutar descanso. Quantos me ouviram? Essa não é uma coisa boa de se falar, mas é uma verdade. Deus nos criou para o trabalho. Deus nos criou para transformarmos este mundo material. E de que maneira nós vamos transformá-lo? Através do trabalho. Seja ele qual for. Você já se sentiu como um parceiro de Deus no trabalho que você está fazendo? Como um colaborador aqui da vida? Era o que Adão fazia lá no Jardim do Éden, e é o que nós precisamos fazer em Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós não trabalhamos só para ganhar dinheiro.
Se você trabalha só para ganhar dinheiro, o seu trabalho, então, é como Cícero dizia lá, vou usar a expressão dele, sórdido. É um trabalho sórdido. Trabalho é muito mais do que um meio de subsistência, é uma expressão da vida humana, é uma expressão do mandato cultural de Gênesis 1 e Gênesis 2. Isso nos leva à ideia, baseados nos textos que lemos hoje, de que devemos ser produtivos por toda a nossa vida. Então, o trabalho não é um fim em si mesmo, é um meio de glorificarmos a Deus. Trabalho, se você tem um trabalho como um fim em si mesmo, logo, logo você vai ser uma pessoa vazia, depressiva, que não suporta aquilo que faz, porque aquilo que faz não faz para a glória de Deus, não faz para o benefício do próximo, não faz para tornar este mundo melhor. Mas se você tem a Cristo em sua vida, você deixará as marcas de Deus em tudo o que você fizer. Se você que tiver que bater um prego, faça-o com excelência. Faça-o para a glória de Deus. Teve uns anos atrás que eu achei uma frase, mandei fazer uns quadrinhos e espalhei por todas as dependências da igreja, da escola. Naquele tempo tinha uma escola aqui. E a frase dizia uma grande verdade. E que eu queria que todas as pessoas que trabalhassem aqui, vivessem aquela verdade. E a frase é essa: todo trabalho é um autorretrato de quem o execute. Trabalhe com excelência. Diga-me francamente, se você pudesse fazer um autorretrato seu, você faria uma caricatura? Faria uma caricatura para sofrer o bullying? Não. Você procuraria fazer o melhor possível. Nós vivemos numa era de narcisismo. E hoje em dia você vê por todo lado essas pessoas com um negocinho fazendo um selfie. Não é? Ela faz o selfie, existem programas que ela pode usar para melhorar a fotografia, para burilar a fotografia, para tirar ali uma rugazinha, uma pintazinha. É verdade ou não é? Você não vai fazer um selfie quando você amanhece o dia, não é? Com o cabelo todo despenteado, né? As mulheres, com todo respeito, sem maquiagem, sem nada. Vai fazer o selfie? Não. O seu trabalho é um selfie do seu caráter, de sua espiritualidade. Aquilo que você faz em casa, que as irmãs fazem na cozinha, não é pior do que aquilo que eu faço neste púlpito. Que Deus tenha compaixão. Quantos pregadores hoje estão pregando o Evangelho apenas para prosperar na vida? Apenas para exaltar o seu poder pessoal, né? Então eu volto a esse ponto. O trabalho é um autorretrato. Nós então não trabalhamos por dinheiro, mas para cumprir uma missão divina. Amém?
Vocês estão entendendo a nossa reflexão? Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos os redimidos, ou então não somos. Por isso não podemos encarar o nosso trabalho como as pessoas que conhecemos e que não conhecem a Jesus. E que, portanto, usam mal as oportunidades que têm a respeito do seu trabalho. Agora, o tempo está passando e eu preciso encerrar. E eu queria fazer uma pergunta. E a aposentadoria? Aposentadoria, eu queria dizer uma coisa para vocês. É uma coisa muito perigosa. Porque a aposentadoria é uma chance de você fazer tudo que leva a nada. Aposentadoria sem uma visão, um propósito cristão na sua vida, pode ser você adquirir a sua passagem para a morte. Então, a aposentadoria produz anualmente milhares, talvez milhões de pessoas repentinamente desempregadas e sem uma missão aqui na terra. De repente, estas pessoas vão sofrer um desgaste emocional e físico e podem até morrer. Lembram que eu falei que a vida tem duas linhas? A linha da vida e a linha do propósito. A linha do propósito alimenta a linha da vida. Quantos estão me entendendo? Houve no começo, meados do século XX, um pensador espanhol chamado Miguel de Unamuno. Ele acabou sendo muito influente na América Latina porque ele discipulou um pastor chamado John Maclay, que teve uma grande influência na América Latina. E Miguel de Unamuno dizia assim: o homem vive da razão, mas ele sobrevive dos sonhos. O psiquiatra Viktor Frankl foi prisioneiro em um campo de concentração nazista. E ele escreveu um livro, um best-seller, chamado Em Busca de Sentido. E ele descobriu que aquelas pessoas que buscavam um sentido da vida sobreviviam. Se a linha do propósito em sua vida findar com a sua aposentadoria, meu irmão, minha irmã, com todo respeito, a linha da vida vai findar também. Então, nós precisamos de um sonho, de um propósito. Do ponto de vista da Bíblia, a visão judaico-cristã a respeito do trabalho e de frutificarmos nesta vida, é que nós vamos trabalhar até a morte. O livro de Números, lá no capítulo 8, diz que os sacerdotes, os levitas, eles findavam o trabalho deles no templo com 50 anos, mas eles se mantinham ativos ainda, apoiando, respaldando o trabalho dos mais jovens. Então, a obra da nossa vida não estará completa. Ela só pode se completar com a morte. E mesmo a morte não põe fim ao sonho. Citamos para vocês textos proféticos no livro do profeta Isaías.
Isso deve ser terrível para quem não gosta de trabalhar, sabendo que lá para onde nós estamos indo vai ter muito trabalho. Quantos podem dizer, glória a Deus? Deus diz que nós fomos criados para o trabalho. Então não fique sonhando com essa ideia de um período recreativo da terceira idade. Isso não é bíblico. Você deve estar pensando, mas eu sou aposentado e agora o pastor faz uma pregação dessa. O que vai acontecer comigo? Você precisa ganhar de Deus um senso de propósito. Amém? Você que é aposentado, nós queremos você aqui no ministério da igreja. Nós queremos você como intercessor, como intercessora, como conselheiro. Nós queremos você. Mas eu tenho dificuldade. Eu tive dengue, não é? Qualquer coisa assim. Isso não é problema. Você não precisa fazer uma jornada de 8 horas ou de 12 horas. Eu estava lendo um livro de um professor do seminário de Dallas, e ele disse que esteve em Israel e visitou uma comunidade, onde todos trabalhavam. Só que os jovens faziam uma jornada de 8, 12 horas, e os idosos trabalhavam também. Mas perguntava-se ao idoso, quantas horas você deseja trabalhar? Você pode 6? Ótimo. Você pode 4 horas? Ótimo. Se você não pode 4, você pode 2 horas. Mas todos trabalhavam pelo bem da comunidade. Então, se você é idoso, se você é idosa, você não tem desculpa, não é? Mas está doendo aqui, está doendo ali. Olha, as dores, não é? Esses dias, acho que foi o Dr. Wesley que mandou uma mensagem no WhatsApp, estava escrito assim, se depois dos 40 anos você amanhecer sem dor, é porque você morreu. E nós vamos cumprir o propósito da nossa vida, apesar da idade, apesar das dores. Se você teve dengue, aquele bichinho não pode estorvar a missão que Deus tem para a sua vida, não é? Então, os aposentados estão sendo convocados hoje, não é? Essa ideia da aposentadoria, olha, não estou pregando contra a aposentadoria, estou pregando contra a perda da visão do propósito de Deus na vida do crente. É isso. Por exemplo, aqui na igreja, antigamente eu ficava sonhando, assim, desejando que os irmãos aposentassem, porque eu fiquei pensando, poxa, nós vamos ganhar tanta gente boa aqui para o ministério, eles virão com tudo agora para nos ajudar aqui na igreja. Daí os irmãos aposentam, ficam em casa, ficam depressivos. É que a linha do propósito naufraga, e depois a linha da saúde naufraga também. Porque se não houver um propósito para a nossa vida, para que viver então? Cristo quer nos dar um propósito e um sentido. Amém? Na língua francesa, a palavra para aposentadoria é retirer, que quer dizer recuar, dar para trás. Ora, mas alguém nascido de Deus não pode fazer isso. Nós não podemos andar que nem caranguejo,
para trás. Nós temos que olhar para frente. Foi o que Paulo falou. Prossigo para o alvo. Eu estou olhando para frente. Amém? Eu estou lutando ainda para alcançar o alvo para o qual fui chamado em minha vida. Estava lendo uma frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, e ele diz assim: o Império Romano, tal como acontece com as pessoas, não morreu porque foi derrotado, mas porque não tinha mais nada pelo que queria viver. Da mesma forma que um império morreu, pessoas estão morrendo a cada dia, porque elas não têm mais nada pelo que querem viver. Queridos irmãos, a vida é uma oportunidade de Deus. O momento presente que nós estamos vivendo é uma oportunidade de Deus. Cada dia que amanhece é uma oportunidade de, juntamente com o Espírito de Deus, espalharmos a glória de Deus neste mundo. Amém? Aleluia. Precisamos remir esta oportunidade. Aleluia. Então, não existe aposentadoria em relação aos propósitos de Deus. Amém? Agora, se você é aposentado, não se sinta culpado, porque aquilo que você está ganhando, você pagou, e pagou muito bem, para receber o pouco que está recebendo. Então, não se sinta culpado. Agora, o ponto em que eu quero colocar para vocês é a reflexão sobre o sentido do tempo que eventualmente você tem agora. E você deve usá-lo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui para frente. Nós vamos ter um momento de adoração. E depois eu gostaria de orar pelas pessoas, não somente pelos aposentados, mas pelas pessoas maduras, as pessoas maduras que vão caminhar também para a aposentadoria. Com todo o respeito que eu tenho pelos idosos, porque a Bíblia manda reverenciar as cãs, os cabelos brancos. E a igreja que não respeita os seus idosos está cometendo uma grande afronta contra Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não queremos aqui na igreja um time de idosos inúteis. É a hora de que essas pessoas venham para servir. Amém? Possam remir o tempo, orando, buscando, aconselhando, dando suporte para os mais jovens. Sabe, eu queria fazer uma coisa diferente antes de cantarmos, né? Eu gostaria de pedir que a minha mãe viesse ao piano para tocar um hino. Amém? A minha mãe vai fazer 90 anos. E ela é um exemplo vivo de alguém cuja linha do propósito está de pé ainda. Ela lidera a célula, ela toca o piano aqui para nós nas quintas-feiras. Ela é uma mulher de oração. Uns tempos atrás ela teve dengue aí, achou que ia morrer. Eu falei, não pode morrer. Não vai morrer. Porque se nós perdermos uma intercessora como ela, que ora pela igreja, ora por nós, onde que vamos arrumar outra?
a menos que Deus milagrosamente levante. Então, ela é uma obreira da igreja que não pode morrer, né? E, felizmente, ultimamente, ela não fala mais tanto na dengue, né? Então, um milagre está acontecendo. Mas ela vai louvar ao Senhor com um hino.